Está no ar Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João 23 e Papa Paulo VI. Nesses episódios, acompanhamos Paulo VI no início do seu pontificado. Ele, que veio lá do norte da Itália, de Brescia, se chama Giovanni Battista Montini, e assume a igreja logo em seguida a João 23, retoma os trabalhos do Concílio Vaticano II e começa suas primeiras viagens como Papa. Entre as suas viagens, a primeira, mais importante, que inaugura a sua série de viagens apostólicas, foi a ida à Terra Santa, mais exatamente a Jerusalém. Em janeiro de 64 acontece algo histórico. É a primeira vez na história do cristianismo que um dos papas, desde a época de Pedro, volta à Terra Santa para aquele terreno em que nasceu a igreja com Jesus e os primeiros apóstolos. Nesta cena maravilhosa e comovente, encontramos Paulo VI vivendo o que Paulo viveu, o ir além fronteiras, o voltar-se para as nações. É muito bonito lembrar que Paulo VI vai a Jerusalém mais como peregrino do que como chefe de Estado. E ele faz uma coisa impressionante naquela visita. Paulo VI, que é o sucessor de Pedro, acolhe e abraça, depois de 910 anos de divisão, ele acolhe e abraça o bispo Atenágoras, que é sucessor de André e que é arcebispo patriarca de Constantinopla. Quem é Atenágoras? Por que esse abraço? Por que os dois se encontram em Jerusalém? Aqui é bom recordar um pouco da história da igreja. Lembre-se você que lá no início Jesus começa a pregação do reino de Deus e inicia a igreja com 12 apóstolos. E nós temos dois irmãos entre os apóstolos, Pedro de um lado e André de outro. Pedro acaba ficando em Jerusalém, onde é martirizado, e nós temos os bispos de Roma que são sucessores de Pedro. E no Oriente, em Constantinopla, é onde ficou André, outro apóstolo e irmão de Pedro. Nós, portanto, somos cristãos do Ocidente, da Igreja Latina, que tem à frente o sucessor de Pedro, o Papa. E no Oriente nós temos o outro pulmão, digamos assim, da Igreja do Oriente, que tem à frente o sucessor de André, que naquela época era Atenágoras. Por isso, justamente, o encontro de Paulo VI com Atenágoras é o primeiro encontro, depois de muitos séculos, entre o sucessor de Pedro e sucessor de André. Ou seja, é um encontro de dois irmãos que estão à frente de igrejas no Ocidente e no Oriente. Desse encontro nasce um grande diálogo entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, que continua até nossos dias. E foi ali, rezando juntos em Jerusalém, que os dois bispos pediram perdão pela divisão da igreja e resolveram uma coisa muito importante. Cancelaram aquela excomunhão canônica que havia entre as duas igrejas desde 1054. Graças a Paulo VI, nós temos hoje um grande diálogo com as igrejas ortodoxas e estamos muito mais próximos de uma plena unidade de um cristianismo reconciliado. Continue conosco nos próximos episódios. Maria. Estou aqui. Oi, tesouro. Olhe, algumas fotografias incríveis do Dom Batista na Terra Santa. E o Mateu? Está no quarto dele. Aconteceu uma coisa grave. Ele foi suspenso na escola. Foi pego fumando e, em vez de se desculpar com o professor, ele o mandou para o inferno. Mas por que ele fuma? Evidentemente. Que história é essa que você fuma e desrespeita o professor? Vai perder o ano? Largue esta coisa, me responda. O que devo responder? Por que respondeu mal ao professor? Eu não sei. Como não sabe? Eu não sei, aconteceu.
Você não se importa com nada, nem de ser suspenso, não é mesmo? É o fim do interrogatório? Na verdade, você é um imprestável. Arruma desculpas para não estudar. Estudar o quê? Essa escola não vale nada. Só você acha que serve para qualquer coisa. Quem te meteu essas coisas na cabeça? Você não vê. Eles nos fazem estudar, só que não importa. Só falam sobre a Guerra Mundial. Não sabem nada, nada da resistência, nada do fascismo. E ainda, temos que estudar Manzoni. Chega de Manzoni, ninguém liga, ninguém se importa com o que você pensa. Não te permito me falar desse modo. Assim você se impõe. Como você sempre se impõe. Se impõe, você só se impõe! Aonde você vai? Não é possível que sempre terminem desse modo, brigando. Fale com ele. Ele só é capaz de se impor. Espera. E corte esse cabelo! Me envergonho de ver andando por aí assim! Santidade, todos os jornais do mundo falam com entusiasmo da sua visita à Terra Santa. O senhor viu ontem o Santo Sepulcro? Eu gostaria muito, mas tive problemas com a polícia. Os cristãos não estavam unidos quando Jesus morreu, nem quando ressuscitou. Estavam todos divididos. O templo de acesso, rituais, liturgias. Sabe o que me falaram? Que para que ninguém se ofenda, quem tem a chave é uma família muçulmana. Em uma saliência acima da porta, a porta da frente, tem uma escada de madeira. E me falaram que um trabalhador a esqueceu lá depois de alguns reparos. Como os católicos e ortodoxos não entram num acordo de quem deve consertar a fachada, ninguém mais vai recuperar a chave. Vai ver que é só questão de tempo. Logo entrarão em acordo. Sabe há quanto tempo a escada está lá? 16 anos. O operário a deixou ali quando ele fugiu durante o bombardeio da Guerra Árabe contra Israel. Sabe há quanto tempo a igreja católica e ortodoxa estão divididas? 910 anos. Não, Dom Pasquale, o tempo não resolve nada. É por isso que se não fizermos qualquer coisa, agora, aqui, já, aquela escada ficará lá por mais 16 anos e os católicos e os ortodoxos ainda ficarão divididos. Chegaram. O que pensa dizer ao patriarca Atenágora? Nada. As palavras nos dividem por milhares de anos. Irmão? Sim, irmão. Que o Senhor dê às nossas igrejas a possibilidade de se descobrirem como irmãs. Jesus ficará contente por isso. Estamos testemunhando um momento histórico. Sua Santidade Paulo VI e Antenágora, patriarca ortodoxo de Constantinopla, unidos em um encontro fraterno. É a primeira vez depois de séculos de separação entre as duas igrejas. O Papa Montini nos surpreende novamente com um gesto profético sem precedentes. Papa Paulo! Não, não pode. Calma. Pode falar, irmão. Meu pai está muito doente, eu te peço, eu te imploro. Ele está paralisado e sofrendo muito. Por toda a vida ele quis encontrar o Papa de Roma. Nós somos pobres e não temos como viajar. Calma. Eu prometi que o senhor ia vê-lo. Onde você mora? Não, Santidade, o avião não pode esperar. Sem o Papa, o avião não pode partir. Sim. Vamos.
Somos cristãos árabes e sofremos muito por causa da nossa fé. Sobretudo o meu pai. E agora ele leva uma vida de sacrifício. Ele está aqui. Hoje é o dia mais maravilhoso da minha vida. Louvado seja Jesus Cristo. Jesus, o meu pedido irá te curar pela sua grande fé. O Senhor me fez um grande bem. Deu-me a dignidade de conhecer um ser humano. Bem-vindo à minha casa. E você me fez perceber como é grande a missão de um papa. Tu és Pedro. A cidade está transformada, Santidade. Eles lhe querem muito bem. Eu só tento lembrar a todos que Deus existe, de que Ele criou o mundo e que Ele ama o homem. Todos. Quando vejo essa luz em seus olhos, lembro que devo me preocupar. Não, é que tenho tanto o que fazer. Então me diga por onde quer começar. Então vamos começar nomeando novos cardeais. Farão do senhor cardeal, senhor padre. Eu sei, meus parabéns. Deixe-me beijá-lo, é uma grande notícia. O quê? Mas quem disse Meu isso? sobrinho, quem sabe ler. Está em todos os jornais. Deixe-me apresentá-lo. Eu adoraria... Mas o que é isso? Poder trabalhar em Roma. Não, por favor, levanta logo. Mas o que é isso? Veja, vocês estão enganados. Eu mesmo não recebi nenhuma notícia da parte do... Eminência, o Papa ao telefone. O Papa? Você ouviu isso? O Papa está ao telefone. É Me chame verdade. novamente de Eminência e eu falo com o Papa e faço ele te mandar pro meio dos canibais. Pronto. Olá, Padre Bevilacqua. Está contente? Ah, é o sonho de uma vida. Estou me sentindo como o Padre Pio. Eu tinha que recompensá-lo de algum jeito. O senhor tem feito muito por mim e pela igreja. Tudo bem. Eu aceito me transformar em cardeal. Mas isso só se você prometer que eu voltarei em paz para a minha paróquia. De acordo, tudo bem, assim será. O primeiro cardeal da Santa Igreja Romana a tomar conta de uma simples paróquia. Pelo menos em Roma poderei abraçá-lo. Estamos preparando uma grande recepção. Será que posso ir buscá-lo na estação? Ah, e como não? Eu sei que você tem muitas trombetas para soprar em Roma. Tchau. É um tanto extraordinário ver quantos romanos foram saudá-lo no retorno da Terra Santa. O seu convite à reflexão da conversão de Deus é benéfico a todos os padres do concílio. Me faz feliz. A propósito, sobre o concílio, começamos a falar de um acordo sobre todas as questões abertas, à parte de algumas exceções. Exceções? Quais são as exceções? O bispo Lefebvre, o bispo Corral, poucos outros, mas é uma oposição minoritária. Eu os ouvirei pessoalmente. Esperamos que Deus dê uma unidade do lado da maioria e da minoria. Em santidade, tenho que admitir que retomar o concílio foi um risco que valeu a pena correr. Bom, partirei bem sereno. Partir para onde? Eu decidi fazer parte do Congresso Eucarístico. Mas será na Índia? Sim, ótimo. Eu nunca estive na Índia e a Índia nunca viu um papa. Bom, Eminência, me mantenha informado.
Cardeal Tisserand, que coisa o preocupa? Bem, veja, Santidade. O concílio emitirá 4 constituições, 3 declarações, 9 decretos. Em prática, cada aspecto da vida da Igreja será revisto. Viu só? O Evangelho é sempre jovem, mas somos nós que devemos nos revisar continuamente para compreender o homem do nosso tempo. Devemos conhecer e compreender o mundo, suas expectativas, suas aspirações. A Igreja não pode ignorá-los. É por isso que é tão importante esse concílio. Sim. Mas será difícil de executar com todas essas mudanças. O Espírito Santo vai inspirá-los. O Espírito Santo vai executar. Que a liturgia possa ser simples para as pessoas. Que ela seja feita na língua dos povos. Antes ela só servia para auxiliar. Agora as pessoas podem participar, ouvir e rezar. Salvação para a humanidade. É uma nova efusão do dom de Deus. Deixe o Espírito Criador vir renovar a face da terra. O corpo de Cristo. 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 Essa escassez é uma das piores que a Índia já passou. Mas o problema real não é só a fome do povo, mas tirar os mortos da rua. Eu gostaria de fazer mais para ajudar a senhora. Mas já pedi à Europa trazer um carregamento de trigo. Olha, quando eu voltar para a Itália, eu vou arrecadar uma grande quantia de dinheiro. Enquanto isso, pode pegar meu automóvel. Pode vendê-lo. E como fará para voltar ao hotel? Encontrarei uma carona. Eu sei que irá falar na Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Sim. Faça-se ouvir, Santidade. O mundo precisa escutar e acreditar em Deus. Vocês esperavam essa palavra de nós. Não podemos mais nos despir de gravidade e solenidade. Não haverá mais conflito entre nós. É incrível que o Papa esteja falando a toda a nação unida por nós. Só Dom Batista podia alcançar isso. Ouvir as palavras de um homem falecido, de John Kennedy, que há 4 anos proclamava: a humanidade tem que pôr um fim na guerra, ou a guerra colocará fim à humanidade. Agora que o mundo pode nos ouvir, chegou o momento de falar das verdades mais desconfortáveis. Madre Teresa estava certa. Nossa civilização precisa encontrar a fé em Deus. Só assim poderemos sobreviver e nos transformar de verdade numa civilização de amor. Eu gostaria muito de explicar isso em 2 novas encíclicas. A primeira
falará de amor entre os povos. Na segunda, falará do amor entre o homem e a mulher. O que o senhor acha? Sabe por que a Madre Teresa é tão convincente? Porque ela não fala de amor. Ela ama. E o documento Dei Verbo resgatou essa consciência profunda de que a igreja se assenta, se constrói em cima da palavra de Deus. Estamos de volta com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João 23 e Paulo VI. Paulo VI, já em 64, retoma os trabalhos do concílio. Em 65, o Concílio Vaticano II está sendo concluído, mas Paulo VI alonga sua missão com o período que vai até 78. Nós vamos encontrar agora o Papa Paulo VI em plena atividade a partir da sua ida a Jerusalém em 64, várias outras viagens e especialmente nesse tempo, em sintonia com o Concílio Vaticano II, Paulo VI lança 2 documentos importantes ainda hoje, que são continuamente relidos e reestudados. O primeiro documento é uma encíclica chamada Ecclesiam Suam, traduzindo da Igreja de Cristo, e continua falando. Essa encíclica é de 64 e Paulo VI publica esta encíclica justamente no tempo em que o Concílio Vaticano II está em ampla atividade, em grandes trabalhos. É muito interessante notar que nesta primeira encíclica, Paulo VI fala de que Deus, uno e trino, está em diálogo de salvação continuamente com a humanidade e a igreja é aquela caixa de ressonância, aquele lugar privilegiado em que esse diálogo é ouvido e se faz som para toda a humanidade. Paulo VI diz que o ser humano é chamado a ouvir intimamente esta palavra de salvação que se encarnou em Jesus. E quem é a igreja? A igreja é uma comunidade missionária, profética, porta-voz e lugar deste diálogo. Nesta encíclica, Ecclesiam Suam, Paulo VI coloca um mapa da evangelização no encontro da igreja com todas as sociedades, os setores da vida humana, as culturas, as religiões. É mais ou menos o mesmo esquema que o Concílio Vaticano II vai assumir em alguns documentos. Em 67, com o Concílio Vaticano II já encerrado, o Papa Paulo VI publica um outro documento muito importante chamado Sobre o Progresso dos Povos. Em latim, Populorum Progressio. É um documento que faz parte da doutrina social da Igreja. O que dizer sobre desenvolvimento humano, tecnologia, direito, o papel da política, a presença pública da Igreja em recordar a ética do Evangelho para todos os povos, o destino universal dos bens, a reforma social, ou a importância da família, do operariado, da democracia, da promoção cultural. Qual é a tese de fundo da Populorum Progressio? A tese de fundo é que a Igreja quer ser sinal e promotora do desenvolvimento integral da pessoa humana. Não só tecnológico e científico, mas humano, artístico e espiritual. Se você quiser conhecer esse documento, saiba mais encontrando ele em vários sites e editoras. É interessante notar que Populorum Progressio foi recentemente relida. O Papa Bento XVI releu e repropôs muito da sua mensagem na carta Caritas in Veritate. Acompanhe conosco as próximas cenas desta grande aventura. Roma, Cadeia Regina Coeli.
Santidade. Eminência. Eu li o primeiro rascunho da sua primeira encíclica e gostaria de falar com o senhor. Sim. Pode falar. Veja, algumas frases que eu interpretei mal. Por exemplo, qual? Por exemplo, aqui. A propriedade privada não constitui um direito incondicional nem absoluto. Qualquer um pode interpretá-la como um comentário marxista. Qualquer um de má fé. Essa frase apenas repete o que os padres da igreja têm repetido por muitos séculos. E aqui, o bem comum exige a expropriação, se certas possessões provam ser um obstáculo à prosperidade coletiva. Eu diria que é uma legítima revolução armada. Nessa o senhor tem razão. Eu terei que especificar melhor as condições onde for praticável a expropriação. Não seria melhor não falarmos disso? Não. Eminência, eu vi com os meus olhos, na América do Sul, favelas às margens de propriedades imensas. Na África, populações todas com fome. Na Índia, o homem tão pobre que não tem a terra para ser enterrado. Como pode ser essa a civilização do amor? Se o povo opulente não escuta o grito de angústia do povo necessitado. A tradição eclesiástica sempre considerou a vida sexual pelo propósito da procriação. Mas vamos falar francamente. Isso não é uma coisa que a igreja possa impor aos seus fiéis. Não podemos fazer os casais sentirem culpa por preferirem limitar o número de filhos. Na sua encíclica do amor entre o homem e a mulher, Santidade, é a nossa oportunidade para entendê-los. Então, a Terra está para explodir. Somos muitos. Se as famílias puderem planejar os nascimentos, o benefício dos países em desenvolvimento será imenso. E também a pílula ajudará a resolver o problema das mulheres e auxiliará no plano de ter uma criança explicitamente desejada. Menos tensão nas famílias, menos ansiedade, menos separação. Mas, por outro lado, temos que falar que não podemos prevenir as consequências a longo prazo de uma intervenção direta na sexualidade em tão larga escala. Bem, os senhores chegaram a uma decisão unânime? Não, mas a maioria é a favor do reconhecimento da lei de métodos anticoncepcionais que prolongue o período de fertilidade da mulher. Certo. Esterilizar o pobre fará o rico se sentir menos culpado. Puxa, não foi bem isso. Mas a outra parte eu entendi. Eu entendi a privação autêntica sentida pelas famílias. E é por isso que eu preciso refletir muito e rezar. Precisa de uma informação urgente, Santidade. Nós devemos estudar a fundo. Temos que tentar nos aprofundar. E não tentar sempre de evitar os obstáculos. Os obstáculos são um dom. Nós estamos tentando entender o amor. É uma coisa muito importante. Coragem. Eminência, está confessando? Não. Vendendo castanha torrada. O senhor está bem, padre? Você vai se confessar ou não? Vou.
Perdoa-me, padre, porque eu pequei. Tem muito tempo que não me confesso Eu a e que... perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, mas eu ainda não terminei minha confissão. Minha filha, mas eu terminei. Eminência! Eminência! Santidade. Infelizmente, o padre Júlio faleceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensávamos que os filmes de guerra tinham terminado. Como podemos construir uma civilização de amor se o homem continua a abandonar a eles mesmos por toda essa maldade? Quanto mais tempo o Senhor permitirá isso? Quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais. Avante o povo ao resgate. Bom, esse jornal italiano intitulou esse arquivo sobre a encíclica. Eles interpretaram sempre usando o mesmo conceito do marxismo. Como você disse, no entanto, você me alertou. Toda encíclica precisa de tempo para ser compreendida. Foi apenas um desentendimento das suas palavras. Está óbvio para todos. Não. Não para todos. Você lembra, durante o concílio, o bispo da Nicarágua, Corral? Sim. Ele me disse que depois de ler Populorum Progresso, um dos seus sacerdotes decidiu entrar no exército para participar da revolução contra a ditadura de Somoza. Eu queria convencer as pessoas da necessidade de amar uns aos outros. Ao invés das minhas palavras serem usadas para encorajar os fiéis a entrarem no exército. Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. Acho que Paulo VI e o Concílio Vaticano II estão muito unidos entre si. E eu admiro muito Paulo VI pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua tranquilidade. Estamos de volta com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João XXIII e Paulo VI,
que realizaram este concílio, que agora já celebra seus 50 anos. O concílio se encerra em 65, enquanto assembleia, e se publicam seus grandes documentos. Mas os processos de acolhida do concílio, de aplicação de suas linhas e diretrizes, esse processo ele continua e podemos dizer que ainda hoje muitas inspirações do Vaticano II estão aí animando, iluminando, fazendo parte da nossa vida de igreja. Neste sentido, além dos documentos do próprio concílio, Paulo VI enfrenta novas questões, debates e desafios na sua missão. Entre vários assuntos, emerge um delicado e importante. Como apresentar, dentro do quadro das ciências, da subjetividade dos tempos de hoje, a doutrina da Igreja sobre a vida conjugal, a sexualidade humana entendida à luz do Evangelho, a procriação, o planejamento familiar. Esses temas ocupam Paulo VI até que ele publica, em 68, a encíclica Humanae Vitae, sobre a vida humana. Esta proclamação, esse documento, trabalha a visão cristã da sexualidade, da ética da família, o papel dos cônjuges, a sua responsabilidade em planejar de forma inteligente e amorosa a vinda e a educação dos filhos, de maneira que o Papa faz um diálogo entre a perspectiva cristã e alguns desafios da ciência da época, como teorias que queriam controlar a demografia, o crescimento humano, na base da anticoncepção, que são os métodos artificiais de controle de natalidade. Esse tema é, em muitas formas, espinhoso até os nossos dias. Entre igreja e políticas públicas, nem sempre há consenso. Imagine, então, o que o Papa Paulo VI não enfrentou naquela época, com os primeiros momentos desse documento sendo lido, criticado e causando muita polêmica. O Papa recorda para nós que a família, a partir dos pais, tem uma responsabilidade em acolher a vida, em educar e planejar a sua vida. Por outro lado, ele recorda também que a vida humana é sagrada. Ele nega e condena os métodos artificiais anticoncepcionais e de consequências abortivas, ao mesmo tempo que ele defende um planejamento responsável por meios naturais de controle da natalidade que não firam nem a dignidade da vida humana, nem os princípios do Evangelho. Esse documento, muito importante, encerra uma polêmica de um lado, mas se abre a perspectivas de estudo. Humanae Vitae é, portanto, um sinal marcante do seu pontificado que ainda chama a nossa atenção até hoje. Continue conosco, seguindo os passos de Paulo VI. Paz no Vietnã! Paz no Vietnã! Chega de guerra! Chega de guerra! Chega de guerra! Vamos, irmãos e irmãs! Já chega! Já chega de guerra! Apoiamos os Vietcongos! Apoiamos os Vietcongos! Jesus é contra a América! Jesus é contra a América! Maria! Santidade. Mas que alegria! Não. Obrigada por me receber. Eu preciso tanto falar com o senhor. Bem, me diga como vai a família, tudo bem? Na verdade, não. Temos um problema com o Mateu. Sobretudo o Roberto. Não estamos nos falando. Eu tenho tanto medo de perder o Mateu. Eu seria grata se tivesse um modo de falar com ele, Santo Padre. Eu farei com grande prazer. Verdade? Posso pedir para ele vir aqui? Claro. Mas posso te dar um conselho? Não faça nenhuma pressão. Só fale, no entanto, que eu o espero aqui. Ele precisa vir de vontade própria para que esse encontro possa dar algum fruto. Entendi. Muito obrigada. Não, agora sou eu que devo pedir um conselho a você. Venha se sentar. Eu preciso da sua opinião de mulher e de mãe.
Desculpa, é um assunto muito delicado. Na sua opinião, a igreja pode dizer que métodos anticoncepcionais são legítimos? Eu estou casada com Roberto há quase 30 anos. É claro, não me casei com meu esposo só para ficar com ele. E muito menos só para poder ter um filho. Mas pelas duas coisas. É isso. Simplesmente isso. E acho que é possível, sim. Eu não sei se a igreja poderia dizer que os métodos anticoncepcionais são legítimos. Mas o que eu sei, Santo Padre, é que fará a coisa justa. E do modo justo. Te agradeço. Quase 30 anos. Sim. 30 anos de graça pelo seu amor. Era disso que eu falava. Pela dignidade do amor, o verdadeiro amor. Assassinos! Assassinos! Seus covardes! Seus assassinos! Covardes! Seus covardes! Assassinos! Seus assassinos! Mortos! Assassinos! E o Mateu? Graças a Deus você está aqui. Me deixe em paz. O que você fez? Por que você foi preso? O que ele fez? Você ficou sabendo? E o que você acha? Umas bombas incendiárias? Os confrontos com a polícia? A verdade é que ele é um cretino! Ele sofreu uma lavagem cerebral pelos seus falsos amigos comunistas, que são todos filhos de papai, prepotentes e mimados. Pelo menos você. eu defendo o direito das pessoas. Eu apoio os Vietcongs, não apoio os americanos como você. Eu não apoio os americanos, eu apoio o fim da guerra do Vietnã. Mas qual o fim da guerra? Estão bombardeando tudo sem parar. Bombardeando, entendeu? E você não liga. E você liga? O que pensa que vai obter com a violência, hã? Não se vai a nenhuma parte com a violência. Eu te ensinei isso! Pela primeira vez, vocês podem parar de gritar! Você não me ensinou nada. Você é muito antiquado. Você parou há 30 anos. Olha, até o Papa é mais progressista que você. Pare, Mateu. Você viu isso? Ele escreveu que é justo se rebelar contra a tirania. Está escrito aqui, você leu? E o que será que você teria entendido? Você é um fascista, é Como isso? Como você se atreve a faltar o respeito com seu pai? Você não sabe nada das nossas vidas. Eu devia saber que você é uma escrava dele. Não exagere, Mateu. O que você viu? Está tão submissa que nem percebe. Quer saber de uma coisa? Eu não me importo. A vida é sua. E eu não quero ver vocês de novo. Não te permito falar assim com a sua mãe. Vá pro inferno! Mateu, vem aqui. Popolorum progressivo. Desenvolvimento dos povos. Santidade. Sim. Entre, Cardeal Suenes. Acabei de ler o rascunho da sua nova encíclica Humana Vitae. Então, o que acha? Eu venho falar como amigo mais do que como um irmão do bispado. Não a publique. Santidade, o mundo espera há anos uma encíclica que fale sobre sexo, mas não pode publicar uma que diz a mesma coisa que um papa diria há um século. O que pensarão seus fiéis e, sobretudo, as mulheres quando lerem qualquer ação que impeça a procriação deve ser evitada? Por quanto tempo iremos ignorar as necessidades do mundo moderno? Não escrevi essa encíclica para falar de sexo, mas para falar de amor
de vida, do homem e da mulher. Eu me perguntei qual é o valor do amor e da vida, do homem e a mulher. O que será para essa civilização o amor, a vida, o homem, a mulher? O que será de uma humanidade em procura do prazer individual? Com esses métodos anticoncepcionais, isso nos fará perder o respeito pelas mulheres? Não as transformarão em nenhum objeto de prazer, numa máquina de trabalho? Não nos dará uma liberdade ilusória em troca da perda do significado da divindade do pai e da mãe? Pode-se dizer que é o verdadeiro amor, aquele que se nega completamente à transição da vida? Porque o que é a vida, senão o dom tão grande que Deus continua a nos dar? São só perguntas, Santidade, então é difícil dar uma resposta justa. Certo. O Papa não pode dizer que alguma coisa é justa se não for justa. Santidade, o Monsenhor Lefebvre chegou. Eu chamei para tentar convencê-lo de evitar um conflito. A igreja não precisa de um bispo inflexível como Lefebvre. Pode o pastor abandonar uma ovelha perdida? E neste dom, Monsenhor Lefebvre, está o significado do nosso imenso desejo de continuar a celebrar a mesma missa que o Senhor. Sabemos quanto amor o Senhor tem demonstrado à igreja e continuará a demonstrar. Claro, porque amo a igreja. Não suporto vê-la sempre ser ofendida. Por que diz isso? Não vê sinais da renovação? O senhor chama isso de renovação? Igrejas, conventos e seminários estão vazios. As paróquias estão apresentando concerto pop. Os padres estão renunciando a seus papéis sagrados. A tradição foi abandonada. Mas a tradição não é só repetir sempre as mesmas coisas. Nós devemos tentar imaginar esse nosso cristianismo como uma árvore, sempre na primavera, enchendo-se de novas flores, novos frutos. Novos frutos? Que frutos? O mundo está perdendo a fé. E você não está fazendo nada para impedi-lo. Me desculpe, Santidade. Mas só queremos fazer da igreja a essência da nova civilização, mas a essência está se evaporando. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade Deoniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II e seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente no seu dia a dia.